Olá, amigos do canal Energia, Maurício Godoy. Estou aqui com Ivo Sec Nazareno, que é o presidente da Comissão Especial de Licitações da ANEEL, e vamos falar hoje sobre a agenda de leilões que a ANEEL está preparando aí para essa segunda metade de 2026 e também o que vem aí para 2027. Afinal de contas, tem bastante coisa aí na linha de frente para atração de investimentos aqui para o setor elétrico brasileiro. Bom, Ivo, obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Eu sei que a gente está com o tempo apertado, mas obrigado pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Ivo, vamos falar sobre 2026, né? A gente está aí com metade do ano já passou, e o que a ANEEL tem aí na sua agenda de leilões para o restante desse ano? Obrigado, Maurício. É uma satisfação estar aqui com você, comentando sobre a nossa agenda de leilões do ano, desse resto de ano, do segundo semestre e do ano que vem. Nós temos muitos leilões pela frente esse ano ainda e para o ano que vem. Para esse ano, nós temos 2 leilões de transmissão, um que vai acontecer agora em julho, daqui a 20 dias, e outro que vai acontecer programadamente para 31 de outubro. Temos um leilão de energia existente, de comercialização para compra para as distribuidoras, que acontece periodicamente ao fim do ano, e teremos o leilão de reserva, 2 leilões de reserva de capacidade programados pelo Ministério, cuja portaria foi recém-emitida, e que será realizado pela ANEEL até o final do ano. Leilão de baterias, leilão só de armazenamentos. Primeira portaria 186. 136. 136 do Ministério. Isso. Além disso, para o ano que vem, nós temos já programados pelo Ministério 2 leilões de transmissão, com a possibilidade de haver mais um terceiro leilão, que é do sistema de corrente contínua, que vai escoar energia renovável do Nordeste para o Sudeste. A gente fala de até 3 leilões, porque normalmente os sistemas de corrente contínua são licitados em leilões exclusivos, né, dado o volume de investimento estimado nesse momento da ordem de 27 bilhões de reais. Então, ano que vem, há uma programação de licitações de transmissão da ordem de 40 bilhões de reais, esse ano da ordem de 10 bilhões de reais, 11, e mais esse leilão que a gente vai fazer agora no começo do mês de julho, que é o fechamento de um leilão anterior que a gente fez em março, e 4 lotes ficaram para uma segunda etapa e serão realizados mais 1 bilhão e 800. Então, é um grande volume de transmissão e de geração para esse ano, né? Além do leilão de energia existente, tem o leilão de armazenamento, temos programados para o ano que vem um leilão de sistemas isolados, né, para completar a contratação que foi realizada esse ano e que ainda ficou incompleta em um lote, além de outros eventuais localidades que vão ser atendidas por esse próximo leilão programado para o primeiro semestre do ano que vem. Temos também o leilão de energia existente programada para o final do ano que vem. Tradicionalmente a gente realiza há mais de 20 anos essa licitação. Temos também a realização programada de um leilão trazido pela Lei 15.269, um leilão de pequenas centrais hidrelétricas até 50 megawatts, que está programado para compra, né, pela lei, de até 3.000 megawatts de geração na modalidade de reserva de capacidade. Então, é uma agenda grande de leilões que a gente tem programado, e que vai atrair bastante investimento, capital nacional, capital internacional. Por isso, né, das iniciativas que a gente tem feito junto com stakeholders institucionais, no sentido de mostrar essa agenda de leilões, mostrar a previsibilidade, mostrar as necessidades do sistema elétrico em rumo à flexibilidade, transição energética, e a atração, né, esperada de demonstrar essa agenda sistematizada de leilões da atração do capital, tanto nacional quanto internacional, a fim de que esses projetos de infraestrutura sejam desenvolvidos e que o consumidor se beneficie com o resultado dessas competições através de deságios, buscando a modicidade tarifária dos serviços e encargos que a gente está buscando no futuro. É um desafio grande, né? Afinal de contas, você conta aí metade de 2026, já tem esse volume todo que você contou. Na 2027 são 40, né? Ou seja, um ano e meio aí são 40 bilhões de investimento, fora as outras modalidades. Mas focando aí em transmissão,
Que desafios você elencaria que existem para viabilizar todos essas disputas, né? Afinal de contas, a gente tem um número grande de investidores aqui no Brasil, mas eles acabam se repetindo muitas vezes, né? Isso traz algum problema? Como que vocês tentam estimular a concorrência aqui no Brasil para esses investimentos? Perfeito. O volume é grande, né? Como a gente está aqui conversando. Então, as técnicas são atração de novos participantes, busca de deixar bastante claro os riscos do negócio, programação e previsibilidade dessas licitações e a desconcentração delas de um único certame. Então, quando possível, né? Às vezes tem tecnologias que são concentradas, não temos como separar, mas o máximo possível. Então, essa separação em 3, 4 leilões de transmissão, 5, se você for contar com essa segunda etapa. Elas vêm no sentido de buscar, né, a cada momento ir buscando novas sessões, novas licitações, de tal forma que a gente desconcentre em em um número razoável de certames o número de projetos que a gente tem na cadeia. Ao mesmo tempo, essas contratações elas são importantes. O segmento de transmissão é um segmento que une a cadeia, geração, transmissão, distribuição e atendimento ao consumo. Então, essas licitações de grande porte que virão, elas têm essa característica de serem investimentos que visam reduzir custos operacionais, aproximar a geração do consumo, reduzir distorções eventualmente, né, nas restrições de transmissão que existem entre os mercados. Então, nesse sentido, essas licitações, elas apesar de terem um custo alto de investimento, bem realizadas, com os deságios que nós temos notoriamente conseguido nessas licitações, nós conseguimos entregar serviços mais adequados à população, flexibilidade das redes, atendimento às cargas, ao mesmo tempo que a gente consegue atrair e contratar transmissão de tal forma que a geração de energia fique mais próxima da carga e por isso mais barata. Então, fazendo com a periodicidade, com a transparência, com a periodicidade essas licitações, você consegue manter um mercado competitivo muito forte, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Desde 2018 a gente não tem leilões vazios no setor de transmissão. Os deságios, apesar dos momentos que você vai fazendo as contratações, eles não têm diminuído, pelo contrário, eles têm aumentado. Então, os deságios hoje chegam facilmente em médias de 50%, né, o que significa que a gente conseguiu abrir o preço realmente daquele serviço que nós estamos contratando, no caso de transmissão. Então, nesse sentido, olhar com cuidado para a manutenção dessa capacidade de investimento do segmento privado, do mercado privado, desconcentrar o máximo possível e fazer a periodicidade adequada dessas licitações, de tal forma que a gente continue mantendo essa atratividade dos negócios em prol da modicidade tarifária, e o resultado dos leilões mostra que a gente tem sido bem exitoso nessa situação. Uma coisa que me vem quando você fala em deságio de 50%, não é nem uma coisa minha, mas é uma coisa que um sentimento de mercado, que a gente até sente assim, o pessoal falar, poxa, 50% de deságio, então existe espaço para baixar ainda mais esses preços, né? É isso mesmo? Como que... Ou não, isso realmente é o reflexo da concorrência, Ivo? Assim, no site da ANEEL, assim, acho que tem um link, assim, eu chamo a todos que acessem, que é o link para os resultados dos bids, dos lances dos agentes, dos pretensos agentes de transmissão nos leilões. Lá, a gente pode perceber uma grande disparidade entre as ofertas. Então, ao mesmo tempo que tem gente que dá 50% de deságio, no mesmo leilão, uma outra empresa de mesmo nível concorrencial, com mesmo tamanhos não tão diferentes, que são players tradicionais, dão 10, 5, às vezes 0. Então, isso significa, no entendimento de quem faz a licitação, que mais importante do que ter um preço teto
que busca ficar próximo do preço de resultado, mais importante é ter um preço teto que incentiva a avaliação das empresas de tal forma que o resultado da licitação seja o preço mais eficiente, o menor preço. Então, mais importante é atrair a disputa para que a competição resolva para nós o preço. Tá. Se a gente não tem o objetivo de acertar o preço teto junto do preço resultante, é o oposto. O objetivo é você estimular que as empresas participem. Elas olham para o teto e falam: poxa, esse preço é atrativo, é competitivo, eu consigo estudar, eu consigo detalhar minha proposta. E nesse detalhamento de propostas, eles vão aumentando sua eficiência ou a busca por essa eficiência construtiva de operação, de gestão do custo de capital, antecipação eventualmente dos projetos, e a soma de todos esses elementos se traduz no deságio que a gente vê para aquela firma que naquele momento do leilão, com aquelas condições de competição, é a mais eficiente, ela acaba sendo a vencedora da licitação. Então, menos com foco em acertar o preço e mais com foco em colocar um preço que não pode ser distorcido, mas que visa alimentar o processo competitivo, porque a competição abra o preço verdadeiro e a gente contrate a firma mais eficiente. E esse processo, desde 2018, né, tem sido bastante interessante, bastante eficiente, e é um exemplo até de nível mundial. Há vários reconhecimentos de nível mundial que o processo de licitação de transmissão que a ANEEL conduz, junto com os outros players institucionais, tem sido bastante exitoso e capaz de entregar algo que é um valor muito importante para a sociedade, que é conectar a geração, no nosso caso, renovável, aos centros de consumo. A última pergunta de transmissão, então, só para a gente fechar. Outra coisa que vem à cabeça, assim, é quando você vê deságios tão altos, às vezes pode ser empresas aventureiras que estão ali só para pegar e conquistar um lote, um ativo e investir, depois vender. Como que vocês têm atuado para evitar esse tipo de empresas, né? Afinal de contas, a gente já teve relicitações de ativos, empresas que perderam as concessões e às vezes nem foram habilitadas, nem chegaram ao processo de assinatura de contrato porque foram barradas antes, mas o leilão já tinha acontecido, né? Então, a gente tem trabalhado nos últimos anos intensamente na busca da melhoria da qualidade da participação. Mais recentemente, a ANEEL, além de exigir que os empreendedores que vão à licitação, eles fiquem durante a etapa de implantação do projeto, então é uma exigência, uma condição de participação nos leilões de transmissão, que os agentes que deem lance, eles fiquem controlando essa concessão pelo menos até a entrada em operação comercial. Depois há a possibilidade de transferência de controle, alienação, mas a gente, nesse sentido, busca evitar que participantes entrem para simplesmente fazer a integração do projeto e a venda na sequência, né, para um outro empreendedor que esse sim vai implantar. Então tem comandos nessa direção. Nós temos também um aprimoramento das condições de participação e habilitação. A gente tem trabalhado a cláusula de participação no sentido de mostrar que aqueles players que não têm conseguido cumprir com os projetos que foram contratados, eles não podem entrar na licitação. E temos aumentado o rigor das cláusulas de habilitação, que é após a sessão pública. Então, nós temos feito exigências técnicas. Mais recentemente, a Secretaria de Leilões colocou nos editais que as empresas, para poder participar, têm que demonstrar capacidade de execução de obra compatível com o tamanho do projeto que está entrando. Então, hoje, as empresas têm que demonstrar que já implantaram linhas, ou através dela mesma, ou através de contratadas, de que ela conseguiu desenvolver. Se ela vai contratar 500 km de linha, por exemplo, ela tem que demonstrar que conseguiu implantar 150 km de linha de mesmo nível de tensão. Então, a gente tem buscado sofisticar o clausulado de habilitação de tal forma que a gente consiga melhorar a qualidade desse participante. Ao mesmo tempo, nós temos também buscado aprimorar as condições das garantias que esses agentes oferecem, seja para participação na licitação, seja para a implantação, né, que é a garantia de fiel cumprimento. Então, grandes aprimoramentos no clausulado das garantias têm sido feitos pela ANEEL,
e as garantias que têm nos sido entregues hoje são bem melhores do que aquelas antigas que a gente teve recebido e que teve alguma dificuldade de execução. Então são várias frentes de aprimoramento, tanto de pré-leilão, quanto na própria fase de habilitação, quanto na fase pós-licitação, que é a fase de gestão das outorgas. Não, legal. Bom, a gente então tem, fora a transmissão, que é o mais claro, porque a gente tem os números, tem as extensões, tem os lotes que vão ser colocados ali. A gente tem geração, né, para esse final de ano 27, você já comentou, a gente tem PCHs, né, que por meio de energia de reserva. Tem também leilão de energia existente, que tem alguns aprimoramentos, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Assim, a gente tem, desde o leilão do ano passado, a gente tem buscado aprimorar as condições de comercialização de energia existente. Nesse leilão de energia existente podem participar geradores e comercializadoras como vendedores, e os compradores são as distribuidoras. As distribuidoras buscam, né, fazer aquele ajuste fino para cobrir toda a compra de energia que elas têm que fazer em nome de seus consumidores. Então, esse é um leilão, o volume é grande porque é um leilão do país todo, mas é um leilão que visa não agregar o cartel de comercialização das distribuidoras, mas fechar o seu mercado. Ou seja, a gente vai a um leilão público, né, controlado, conduzido pela ANEEL, com o objetivo de entregar para as distribuidoras um contrato que garanta toda a aquisição de energia necessária para o seu suprimento para um ano para frente, 2 anos para frente, 3 anos para frente. Só para deixar claro, porque segundo as regras, né, só para explicar, né, as regras do setor elétrico exigem que as distribuidoras estejam totalmente contratadas. Totalmente contratadas. Então é um leilão de segurança energética, no sentido da entrega da energia das distribuidoras para os seus consumidores. Nesse sentido, a gente tem aumentado as exigências dos participantes. Então, a gente aprimorou, a gente colocou uma exigência de uma nova garantia na última licitação. Essa garantia foi trazida a mais em relação àquela de participação que sempre teve, então é uma garantia equivalente à garantia de cumprimento do contrato. E a gente vai abrir em breve, dentro dos próximos 15, 20 dias, uma nova consulta pública para o leilão de novembro, já está programado para o dia 3 de novembro, portaria do Ministério, com aprimoramentos em relação a essas condições de comercialização de energia regulada. Então, o nosso objetivo nesse primeiro momento da consulta pública é apontar o problema regulatório que a gente tem visto, melhoria da qualidade dessa contratação e colher as percepções da sociedade, dos interessados, no sentido de buscar esse aprimoramento na comercialização de energia existente. Legal. Bom, eu queria pegar aqui, aproveitar esses últimos minutinhos da nossa conversa e falar sobre a grande novidade do Brasil aqui, que foram as diretrizes para finalmente acontecer o leilão de baterias no Brasil, né? É modelo de reserva de capacidade, né? Na forma de potência. Mas a gente tem aí alguns meses até chegar lá, né? Eu queria te perguntar, como é que está sendo esse processo? O que tem aí para frente? Vamos ter mesmo esse leilão no dia 2 e dia 4 de dezembro? Vamos ter o leilão, sim. A gente tem um processo longo, esse leilão é um leilão público, então ele segue a lei de licitações e contratos, a lei 14.133. A próxima etapa do leilão é a abertura da consulta pública pela ANEEL. A gente tem um prazo estimado de realização dessa consulta de 45 dias. A gente está programando a abertura para cumprir a data lá do final do começo do mês de dezembro, a abertura dessa consulta pública em final de julho, começo de agosto. E as etapas são depois fechamento, publicação do edital e as etapas do edital até a realização da sessão no dia 2 e 4 e depois a habilitação e a homologação pela ANEEL, a outorga dos sistemas de armazenamento e a contratação do CRCAP. Esse leilão ele trouxe algumas diretrizes do Ministério, como conteúdo nacional para parte da contratação, então foram separadas em 2 sessões o leilão, né? A primeira terá conteúdo nacional, a segunda será aberta,
Então, tem incentivo à localização de sistemas de armazenamento autônomos em determinadas localidades do sistema, são locais do sistema onde esses armazenamentos são mais bem-vindos do que em outros, então há uma bonificação para participação nessa licitação. Então, assim, é uma licitação muito rica, ela veio com algumas diretrizes técnicas, com as regras de carregamento, descarga, né, a operação centralizada do ONS, tanto na carga, quanto na descarga, quanto na recarga parcial e na descarga parcial. Então, ela tem um número limite de utilização, né, de ciclos por ano, mas ainda assim com bastante flexibilidade. Então, ele visa agregar muita flexibilidade para o sistema, para poder fazer com que o nosso sistema consiga atender o perfil de consumo, né, que por vezes não é equivalente ao perfil de geração. Então, esses elementos eles trazem bastante busca de confiabilidade e garantia de suprimento, e ele vai ser um leilão que vai ser muito bem-vindo para a operação do sistema. Bom, juntar tudo isso, a gente vê esse tanto esse monte de linhas de transmissão, porque o Brasil é um país continental, a gente sabe que a extensão do sistema interligado nacional é do tamanho da Europa, né? Você liga a Europa inteira, só para ter essa base de comparação. Tudo isso visa, no final das contas, garantir um sistema que entregue a energia para o consumidor a um preço mais barato, né? Ou dentro do menor custo global possível, né? É isso, né? Exato, exatamente. Nosso objetivo nós estamos precisando do atributo flexibilidade para o sistema. Nós vamos buscá-lo através dessa competição da forma mais barata possível por meio de sistemas de armazenamento em baterias. Essa é a diretriz política da aquisição. Mas em março realizamos uma contratação de geração térmica e hidráulica com base em diretrizes. Agora, nesse final de ano, vamos realizar de armazenamento por meio de baterias. Nosso objetivo é fazê-la da forma mais eficiente possível, mais transparente possível, e realizar uma boa contratação em nome do consumidor. Legal. Bom, a gente tem tanta coisa para falar, mas nosso tempo terminou. Só para ficar registrado, a gente tem aí o leilão de sistemas isolados, né, que vai ser próximo a gás, né? É isso, né? Provavelmente terá um lote que vai utilizar a rede de gasodutos existente e o gás de poços lá na região do Amazonas, mas podem ter outros lotes também nessa licitação, programada ali para o primeiro semestre do ano que vem. O leilão de PCHs na modalidade de reserva de capacidade da Lei 15.269, também para o primeiro semestre do ano que vem. E o leilão de energia existente no final do ano, ali por volta de novembro, como tradicionalmente a gente realiza. Sim, tá certo. Ivo Sec Nazareno, presidente da Comissão Especial de Licitações da ANEEL, aqui com a gente no canal Energia. Obrigado, Ivo, pela sua gentileza, e até a próxima. Também, nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.